Nesse dia até o Uber tentou me ajudar, só que quando eu entrei na sala, cadê o meu pai? Saber que eu estava apertando a mão dele pela última vez, do quanto eu amava, do quanto ele era especial para mim, sabe? Fala pessoal, meu nome é Nogueira e hoje eu vou falar para vocês como é que foi o último abraço, o último aperto de mão, as últimas palavras que eu falei para o meu pai. Estou sentindo no meu coração um desejo muito forte de fazer esse vídeo, não sei explicar o porquê, mas provavelmente deve existir alguma pessoa necessitando ouvir aquilo que será dito. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer para você que, independente da sua religião, você é bem-vindo aqui. Porém, eu também gostaria que vocês soubessem que tudo aquilo que será dito foi a minha experiência, tá? Foi como eu vivenciei, quais foram as minhas atitudes, foi a forma que eu me portei durante todo esse processo. Aproveitem o que há de bom nesse vídeo. E se de repente eu falar algo que vai de encontro com aquilo que você acredita, desde já eu te peço desculpas. Saiba que nós podemos ser pessoas diferentes, com atitudes diferentes, com crenças diferentes. Contextualizando um pouco para vocês a situação do meu pai, ele estava enfrentando problemas de saúde, onde alguns médicos informavam que ele tinha um determinado problema, outros afirmavam que ele tinha outro problema. Meu pai morava em Recife com a minha mãe e meu irmão mais novo. Nessa época eu já tinha saído de Recife para vir morar em Curitiba. Então, para tentar resumir um pouco a história e não ficar tão longo esse vídeo, e numa sexta-feira, dia 28 de junho, eu estava ali no meu dia normal, né? Tinha saído do trabalho, já tinha trabalhado, tinha chegado em casa, quando, ao pegar no celular, eu vejo uma mensagem do meu irmão que me falava assim: nosso pai foi socorrido, levei ele na policlínica. Naquele momento as emoções já começaram a trabalhar dentro de mim, já comecei a imaginar meu pai dentro do hospital e se acontecesse algo, enfim, eu estando longe, como é que iria acontecer. Eu e meu irmão conversamos sobre algumas coisas, lembro-me que foi uma conversa breve, até que aquele dia passou e no dia seguinte, no sábado pela manhã, o meu irmão me mandou outra mensagem. Depois disse também que se eu pudesse adiantar minha ida para Recife seria melhor, pois ele achava que nosso pai não iria voltar para casa. Então, se anteriormente eu já tinha ficado preocupado, só de ele falar que tinha levado meu pai no hospital, imagine agora com ele me falando que existia a probabilidade do meu pai não voltar mais para casa. Parece que tudo perdeu um sentido. Foi um momento muito delicado para mim. Naquele mesmo momento eu me ajoelhei, fui falar com Deus, fui orar e pedi que ele cuidasse do meu pai, que ele o protegesse e que ele não permitisse que meu pai viesse sofrer, né? Logo após essa oração, eu voltei a conversar com meu irmão e então eu decidi comprar minha passagem para Recife. E essa passagem eu comprei só de ida porque eu não sabia como seriam os próximos dias. Eu trabalhava na época, então eu tinha que falar com o meu supervisor, eu tinha que verificar se existia a probabilidade da empresa me conceder férias antecipadas, mas infelizmente a empresa não conseguiu porque tinha todo o processo interno, então devido a isso não tinha como eu entrar de férias. Momentos depois eu liguei para minha esposa, perguntei se ela estava bem, onde ela estava. Aí eu conversei com ela, expliquei a situação, graças a Deus ela me compreendeu. Então, com a passagem de ida comprada, por mais que eu não fosse conseguir passar a quantidade de dias que eu desejava passar com meu pai, com minha família, eu só queria ter a oportunidade de poder abraçá-lo mais uma vez, de poder falar com ele mais uma vez. Comecei a me organizar para a viagem, a preparar tudo aquilo que eu queria levar. Aguardei minha esposa retornar do trabalho. Nós seguimos juntos para o aeroporto. Lá nos despedimos, o avião saiu de Curitiba às 7h50 e aí eu cheguei em Recife às meia-noite e 44 do domingo. E lá meu irmão me buscou juntamente com a minha mãe. Ao sairmos do aeroporto, a gente passou na casa da minha mãe, eu deixei algumas coisas e aí então já segui para o hospital para poder encontrar o meu pai. Ali passei a madrugada com ele, cheirando, abraçando, conversando. Ele naquele momento ele não falava, mas entendia aquilo que nós falávamos. Eu sei porque quando eu falava com ele no ouvido dele, algumas coisas, eu no final sempre falava assim: papai, se o senhor está me escutando, aperta minha mão. E aí então ele apertava. Pela manhã, minha mãe veio até o hospital ficar com meu pai. Eu fui para casa, fui tomar um banho, fui tentar descansar um pouco.
mas a cabeça não parava pensando nele, então logo retornei para o hospital. Ali eu pude ficar mais um pouco com ele, só que na sala onde ele estava, não podia ficar visita, não podia ficar acompanhante. Tinha uma outra sala que era permitido ali a presença de acompanhante, só que nessa sala também, além dos acompanhantes, ficavam algumas pessoas recebendo cuidado médico. Então teve um momento que essa sala ficou um pouco cheia, então para não atrapalhar, eu preferi sair da sala. Antes de sair da sala, eu fui falar com algumas enfermeiras e avisei que o motivo pelo qual eu estava saindo da sala, mas que eu não estava me ausentando, que eu não estava indo embora. E caso acontecesse algo com meu pai, que elas me informassem de imediato que eu estava ali aguardando notícia. Por volta das 8 horas da noite, eu resolvi retornar até a sala para verificar como é que estava meu pai. Só que quando eu entrei na sala, cadê o meu pai? A cabeça já, sabe, as emoções, mais uma vez, começaram a vir diversas informações na cabeça, comecei a pensar diversas coisas e aí comecei a perguntar para as enfermeiras que eu encontrava. Uma falava uma coisa, a outra enfermeira falava outra coisa. Então eu ficava mais preocupado ainda, até que eu descobri que ele tinha sido transferido. Ele estava na Policlínica Amaury Coutinho, que ficava ali em Recife, e ele tinha sido transferido para o Hospital do Tricentenário, que fica na cidade de Olinda. Ali já fiquei bem triste por ele estar sozinho, por, por não estar do lado dele, por ele ter ido sozinho por outro hospital. Já comecei a ficar bem preocupado com essa situação. Avisei a minha mãe, avisei a meu irmão mais velho que ele tinha sido transferido, chamei o Uber e fui para esse hospital. Nesse dia até o Uber tentou me ajudar, ligando para algumas pessoas que ele conhecia. Até minha gratidão a ele por ele ter tentado me ajudar também. E segui de sino para o hospital e ao chegar lá, o porteiro disse que não podia entrar à visita naquele momento, porque o dia de visita só era no dia posterior, por volta das 10h30 até 11 horas. Mas o único porém é que às 6h20 eu tinha comprado minha passagem de volta para Curitiba. Porque, como eu falei para vocês, eu precisava cumprir com algumas obrigações e que realmente eu precisava retornar para Curitiba. Não imaginava que meu pai ia ser transferido. A princípio, na minha cabeça, ele iria continuar naquele hospital. Eu já tinha conseguido falar algumas coisas, eu pretendia falar mais algumas coisas com ele, me despedir e voltar para Curitiba, né? Eu expliquei para o porteiro a situação, que eu não era de Recife, que eu tinha comprado a passagem de volta para onde eu morava, que eu só tinha saído de Curitiba para ver o meu pai, para poder se despedir dele. O porteiro, ele, graças a Deus, ele me ouviu, ele me escutou falar, ele fez algumas ligações para o pessoal da administração, explicou a minha situação. Após ter falado com essas pessoas, ele conseguiu a minha liberação para entrar no hospital. Então, fiquei muito feliz. E, sabe, às vezes nem sempre se trata de você ajudar alguém com dinheiro, trazendo esse exemplo do dinheiro. Às vezes basta você se colocar à disposição de escutar o que a pessoa tem para falar, como esse rapaz se colocou à disposição de me escutar naquele momento. E ele simplesmente salvou a minha vida, porque eu tinha saído de um estado para outro, só para poder falar algumas coisas com meu pai, dar um abraço nele. E como naquele momento eu não imaginava que eu ia retornar e meu pai não estaria lá, meio que eu falei algumas coisas que eu queria falar, só que o momento ali não era propício, tinha algumas pessoas dentro da sala e que eu queria ficar mais à vontade com meu pai e naquele momento eu ainda não tinha conseguido, então, devido a isso, não tinha falado tudo aquilo que eu queria falar para o meu pai. Houve esse choque, né? Quando eu cheguei na sala e não encontrei meu pai, eu disse, nossa, cadê meu pai? E aí, quando eu cheguei no hospital lá, o rapaz disse que não poderia receber visita naquele momento, só no dia posterior. E no horário que eu tinha comprado, que poderia receber as visitas, eu não poderia estar lá, porque eu tinha que estar no aeroporto por volta das 11 horas. O avião saía de Curitiba às 12h40, 12h30, 12h40. Então eu não teria tempo suficiente de ir ver meu pai no outro dia, sair de lá, ir para o aeroporto, tem a questão de trânsito, tem a questão de check-in, a questão de toda a questão burocrática de viagem, enfim. Um turbilhão de coisas, de emoções passou mais uma vez dentro de mim. E quando eu entrei naquele hospital, eu percebi que o hospital era muito melhor, o ambiente era muito mais agradável, muito mais tranquilo comparado ao outro hospital. Tinha uma enfermeira louvando lá, então o clima de paz estava assim, foi algo sobrenatural naquele momento ali para mim. E ao tentar me aproximar um pouco do meu pai, naquele momento ele estava um pouco nervoso. Creio que
Por ele não ter ninguém ali de confiança, as enfermeiras estavam tentando acalmar ele, mas sem êxito. Até o momento que eu cheguei perto dele, segurei na mão dele e comecei a falar com ele. A partir daquele momento ele logo se acalmou, logo ficou tranquilo. Ali foi só Deus, eu e meu pai. Naquele momento eu pude falar tudo aquilo que estava dentro do meu coração, tudo aquilo que eu desejava falar para ele, sabe? Por mais que tudo aquilo que eu falei para ele, eu sempre tivesse falado, sempre eu falei para ele que eu o amava, que eu era grato pela vida dele, pelo pai que ele era. Eu queria mais uma vez garantir que ele soubesse disso, do quanto eu amava, do quanto ele era especial para mim, sabe? Eu sou muito grato a Deus porque Deus ele cuidou do meu pai de uma forma assim. Em todos os momentos eu vi o cuidado de Deus sobre a vida do meu pai, e principalmente sobre a minha vida, né? Quando eu recebi a notícia que meu pai tinha ido para o hospital e que meu irmão falou que ele podia não voltar para casa, aquele momento para mim foi muito difícil porque eu estava longe e eu só queria poder apertar a mão do meu pai mais uma vez, dar um abraço nele, sabe? E eu acho que o que foi mais difícil para mim nesse momento foi ter que se despedir do meu pai, mesmo ele estando vivo, cara. Porque meu pai não tinha morrido. Meu pai ainda estava vivo, meu pai ainda estava ali lutando pela vida. E ter que se despedir de uma pessoa que você tanto ama numa situação dessa, para mim eu acho que foi o mais complicado, o mais difícil. Ter que sair daquela sala ali e apertar, de saber que eu estava apertando a mão dele pela última vez. E que a partir daquele momento eu não iria votar mais, não ia ver mais meu pai. Que a qualquer momento ele podia morrer, ele podia, sabe, me deixar e eu não estaria presente. E então eu voltei para casa, fui ficar com minha mãe, tomei um banho, me organizei e a gente ficou na frente de casa como a gente fazia antigamente. A gente sempre gostou de. Nós sempre gostamos de ficar na frente de casa conversando. Ela estava com meu pai desde nova, mais de 30 anos de relacionamento. Para ela era uma dor assim que eu não consigo nem mencionar para vocês. A dor que ela estava sentindo, realmente ela estava muito abalada. Por volta da meia-noite a gente entrou para tentar descansar. Nós fomos deitar, mas teve um momento assim que de repente eu acordei com minha mãe gritando, chorando e perguntando pelo meu pai. E ela falava naquele momento que ele estava chamando por ela, que ele estava precisando dela, dos cuidados dela. E sabe, foi uma crise de pânico, foi um negócio ali que eu nunca vi, cara. Eu nunca vi na minha vida um negócio daquele. E eu não sabia o que fazer naquela situação. Minha mãe estava de uma forma que eu nunca tinha visto. E naquele momento eu comecei a chamar por Jesus, comecei a orar, falar com Deus e pedir socorro, pedir ajuda e pedir que ele acalmasse a minha mãe, que ele a tranquilizasse. E eu comecei a conversar algumas coisas com ela também, tentando a acalmar, né? E depois de alguns instantes ela foi ficando mais tranquila, foi ficando mais calma. Então deitei com ela, continuei acalmando, conversando, até que a gente conseguiu pegar no sono, descansar um pouco. Um dia amanheceu, a gente se organizou, nós tomamos banho, né? Então tomamos café ali, conversei com ela, conversei com meu irmão mais velho, conversei com meu irmão mais novo. Só que eu tinha que voltar para casa, eu tinha que ir para o aeroporto para poder pegar o avião. E então eu me despedi deles. Um momento muito difícil, mas realmente eu tinha que voltar por conta do trabalho, dos meus afazeres. Por volta das 12h40 o avião saiu de Recife. E cheguei em Curitiba, eram 6h26. Por volta das 8 horas eu cheguei em casa. Só que a partir dali começaram outras batalhas, né? Outras lutas. Consegui dormir, consegui trabalhar, sem permitir com que toda aquela situação que eu estava passando
interferisse no trabalho, eu não poderia deixar jamais que isso acontecesse. E no meu caso, como eu sou uma pessoa mais reservada, eu não gosto de falar tanto, principalmente sobre problemas. Só quem sabia do que eu estava passando era o RH da empresa, o supervisor, claro, e a minha esposa. Mas ninguém sabia do que eu estava passando. Eu fazia gestão de 7 pessoas na empresa e eu optei por não falar para ninguém sobre o que estava passando, sobre o que estava acontecendo. Tentei trabalhar normalmente, fazer tudo que tinha que ser feito da melhor forma que dava para ser feito. Fazia o meu trabalho e quando eu voltava para casa, eu me permitia chorar, me permitia sentir todas as emoções, tudo aquilo que estava passando na minha cabeça. Era o momento que eu me permitia sentir essas emoções, sabe? Mas saiba que nós somos pessoas diferentes. Esse é o meu jeito, esse é o meu modo de lidar com as situações. Cada um de nós temos percepções e maneira de agir diferente. Saiba que isso é normal, tá? Nesse momento eu queria dizer para você, permita-se passar pelos ciclos da vida, mas não se entregue aos momentos difíceis. Essa dor vai te deixar uma pessoa mais forte. E mar calmo não faz bom marinheiro. Diante das dificuldades da vida, nós temos duas opções. Ou a gente enfrenta ou a gente se rende. Um dos ensinamentos que meu pai me deixou foi que desistir não é uma opção. E então eu fui vivendo esses dias, entregando a minha vida a Deus, a vida dos meus familiares, pedindo para que Ele cuidasse da gente, para que Ele nos concedesse sabedoria. E não só nesse momento, mas em diversos momentos vem na minha cabeça, na minha memória, algo que um amigo meu uma vez me disse, quando certo dia eu cheguei para ele assim, perguntei: Felipe, tudo bem? Como é que você tá, tal? E aí ele falou: eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. E essa frase me marcou de uma forma assim significativa, porque realmente a gente não pode viver pelo que a gente sente, sabe? Por mais que você esteja passando por um momento difícil ou por um momento muito feliz, você não pode deixar se moldar por essas situações. Você tem que você tem que viver pelo propósito. É que nem um atleta de futebol, por exemplo. Ele quer ser um atleta profissional, mas ele antes vai enfrentar muitas dificuldades. Mas ele tem um propósito. Qual é o propósito dele? Ele quer ser um atleta de futebol, então ele tem que passar por aqueles momentos. O que eu quero dizer com isso é: não permita que esse momento difícil ele pare você. Não permita que isso aconteça. Não permita que esses sentimentos negativos tomem conta de você. Não deixe que a depressão tome conta da sua vida. Domine os seus sentimentos, escolha encarar os desafios da vida. Eu, pessoalmente, nem sempre consigo agir com sabedoria, nem sempre eu consigo ser tão centrado, mas uma coisa que eu, pessoalmente, sempre busco é parar e refletir. Permitam-me compartilhar com vocês algo que eu falo para minha esposa sempre, é que Deus ele nos concedeu um poder. Que poder é esse? O poder de pensar. Um leão, um cachorro, uma cobra, quando está com fome, ou quando está prestes a morrer ou algo do tipo, esses animais eles não pensam, eles simplesmente reagem à situação. Eles agem pelo instinto deles. A gente não, a gente, por mais que você esteja feliz ou com raiva, você pode pensar. Utilize esse poder que Deus lhe deu. Certo dia Jesus estava passando por um momento muito difícil. Ele estava prestes a ser crucificado. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a atitude dele perante esse problema difícil, durante essa situação? A Bíblia fala lá em Mateus 26:37 que ele estava tomado de tristeza, sabe? Ele estava triste. Outra versão diz que ele estava tomado de pavor. E o que foi que ele fez com esses pensamentos? Qual foi a atitude dele? Ele orou, ele falou com o Pai. No versículo 39, a Bíblia também fala que ele estava com as pessoas, tal, ele se afastou um pouco, e aí ele se prostrou, e aí começou a orar, a falar com Deus, e ele falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E o que nós podemos aprender com estes versículos? Eu, pessoalmente, eu aprendo que todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis. A questão é o que nós fazemos nesses momentos.
a quem nós recorremos, com quem nós falamos, para quem nós pedimos ajuda. E sabe, independente da sua religião, o que eu quero falar é que não se entregue para esses momentos difíceis, não se entregue a esses sentimentos difíceis, não se entregue à depressão. Saiba que é normal sentir dor, tristeza, passar por problemas. Nós somos humanos, é normal a gente passar por isso. A questão é o que fazemos ao passar por essas situações. O que nós fazemos ao sentir essas emoções. E se você é ateu, não se entregue. Procure uma pessoa de confiança. Se apegue às coisas boas da vida. Não tem ninguém de confiança? Procure um profissional de saúde, mas não desiste. Não se permita ser vencido pela situação que você está passando. Já se você é de Umbanda, se você é católico, se você é espírita, independente da sua religião, escolha enfrentar os desafios da vida. Não viva por sentimento, viva pelo propósito. Então, com base nisso tudo, eu fui vivendo a minha vida da forma mais normal possível. Continuei trabalhando, fazendo o que tinha de ser feito. A minha esposa sempre buscava conversar comigo, me ajudar. Eu sempre buscava orar, falar com Deus, entregar minha vida, pedir para que Ele cuidasse do meu pai. Né? Então, fui vivendo esses dias dessa forma, até que no dia 2 de agosto eu recebi a notícia que meu pai havia falecido. Infelizmente eu não pude ir no enterro, mas eu fiquei com o meu coração em paz, sabe? Porque eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer, que era falar com meu pai em vida pela última vez. Dar um abraço nele e dizer o quanto eu o amava. Desde já eu gostaria de agradecer especialmente a minha mãe, por ela não ter se entregado aos momentos difíceis, por ela ter enfrentado essa situação, por ela ter cuidado do meu pai, por ela ter escolhido vencer a depressão quando era mais jovem. E no final da vida do meu pai, ela ter mostrado para mim e para todos aqueles que estavam ao seu redor o significado da frase eu te amo. Às vezes você pode estar vendo esse vídeo aí e pensando assim, nossa, que relacionamento bacana o Nogueira tinha com o pai dele, com a família dele, e infelizmente eu não pude ter um relacionamento assim também. Eu gostaria de dizer para você, na verdade não é nem algo que eu gostaria de dizer, é algo que Deus fala para você nesse momento. Pode mãe, pode pai, pode irmão, seja lá quem for, pode qualquer ser humano abandonar você. Mas eu não me esqueço de você, eu continuo cuidando de você e te amando porque eu resolvi te adotar como filho e ser teu pai. Então, se apega a essa palavra e busca viver o algo novo de Deus na tua vida. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui 3 mensagens. A primeira mensagem é para aquela pessoa que ainda não passou pelo momento do luto. Até então, o meu pai foi a primeira pessoa que eu passei assim, sabe, pelo momento de luto. Eu agradecia muito a Deus por ele ter me guardado, me permitido viver muito tempo assim com as pessoas que eu amava. A única avó que eu conheço ainda está viva, então eu não tinha vivenciado essa questão do luto ainda. Eu quero dizer algo para você. A segunda mensagem vou deixar para aqueles que estão com alguém no hospital, com alguém numa situação muito difícil. A outra mensagem eu quero deixar para aqueles que de repente já perderam, assim como eu, uma pessoa que amava bastante, mas que infelizmente, por alguma situação da vida, acabou não tendo a mesma oportunidade que eu tive de se despedir ou algo do tipo. Então fica comigo que eu quero deixar essas mensagens para esses 3 tipos de pessoas e situações diferentes, tá? Para a primeira pessoa, você que não passou pelo momento do luto ainda, antes de tudo, seja grato a Deus pela vida das pessoas que você ama, a Deus ou a quem você acredita. Seja grato. E mais do que ser grato, se expresse para as pessoas que você ama, o quanto você gosta de estar com elas, o quanto você é grato pela vida delas.
que não seja algo que fique só dentro de você, mas que você possa expressar isso. Porque por mais que você não tenha enfrentado esse momento do luto ainda, infelizmente, eu não queria te dizer isso, mas infelizmente eu estou passando por isso e todos nós vamos passar. Hoje perder alguém querido, ou da gente mesmo um dia falecer, de um dia chegar ao nosso momento. E a segunda mensagem que eu queria compartilhar com vocês é justamente para as pessoas que de repente estão no hospital, ou está em casa com alguém enfermo, ou está com alguém muito doente. Seja forte. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Seja forte. Para minha mãe, como eu falei para vocês, não estava sendo fácil, estava sendo muito difícil lidar com aquela situação. Minha mãe ficou muito tempo dentro do hospital com meu pai. E a única coisa que eu falava para ela era assim: mãe, seja forte, porque meu pai precisa da senhora forte. Imagina papai na situação que ele está, ver a senhora chorando ou algo do tipo. Imagina a dor que ele deve sentir por dentro e de não poder fazer nada. Esse era o pedido que eu falava para minha mãe: seja forte, porque ele precisa da senhora. E nesse momento eu digo para você: seja forte, porque essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, que está no hospital, seja lá onde for, ela está precisando de você. Ela precisa de você forte. Então não se permita, não se entregue à situação difícil que você está passando. Chega de sentimentos ruins, chega de sentimentos negativos. Chega de andar com pessoas negativas. Seja forte. Tenha bom ânimo. No mundo nós teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo para vencer as lutas desse mundo. Se puder, vá fazer uma caminhada. Olhe a natureza, olhe o céu, olhe as plantas, mas chega de viver nessa depressão. Chega de viver nesses sentimentos ruins. Sai da caverna, sai de casa. Chega, seja forte, que essa pessoa precisa de você. Viva a sua vida, que todos os dias o fôlego de vida que Deus nos concede é uma dádiva, é um presente dele pra gente. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas a pergunta que eu faço para você é: o que é que você está fazendo com a oportunidade que Deus está lhe dando, concedendo todos os dias de viver? Chega de viver nessa situação, chega de viver nesses sentimentos ruins. E eu sei que você pode, eu sei que você é capaz. Porém, se você, assim como eu, perdeu alguém que você tanto amava, mas infelizmente você não conseguiu dizer aquilo que queria falar, aquilo que você queria expressar para essa pessoa, quero te dizer, quero te pedir para que você fique em paz. O passado a gente não consegue mudar, mas o hoje, o amanhã só depende da gente. Então, para você eu pergunto: como você pode honrar essa pessoa que você tanto amava hoje? Como é que você pode honrar o amor, a relação que vocês tinham hoje, dando certo na vida, fazendo o que é digno, o que é correto, o que é íntegro? Honre o nome dele hoje. Honre o nome dela hoje. Chega de viver no passado. Viva o presente. Viva o hoje. E sabe qual é o problema às vezes? É que a gente pede perdão a Deus, pede perdão a qualquer pessoa que a gente acha necessário pedir perdão. Só que a gente não se perdoa. E às vezes possa ser esse o problema, que você não tem se perdoado. Então não adianta Deus ou as pessoas perdoarem a gente e a gente não se perdoar. Se perdoe e faça diferente hoje. Dê certo na vida hoje. Se você errou com uma pessoa que você amava lá atrás e que infelizmente essa pessoa não está aqui hoje, escolha não errar com as pessoas que estão na sua vida hoje. E assim eu tenho certeza que você vai viver em paz, vai viver melhor. E eu queria te fazer um convite. Vamos juntos transformar essa dor em propósito. Dependendo do que acontecer com esse vídeo, eu farei uma segunda parte. Como eu falei para vocês, eu simplesmente estava com muito, sabe, sentindo algo muito forte dentro do meu coração para fazer esse vídeo. Eu não sei o porquê, mas se através desse vídeo uma pessoa for alcançada, for mudada e conseguir enfrentar as dificuldades da vida, eu já fico grato. Mas quero que vocês saibam que
No mundo a gente vai ter dificuldade, a gente vai passar por momentos difíceis, mas a gente tem que ter bom ânimo para vencer, a gente não pode desistir. Não desista, como eu falei anteriormente. Se independente da sua religião, se você é evangélico, se você é católico, se você é ateu, se não está conseguindo enfrentar as dificuldades da vida sozinho, procura por ajuda. Uma pessoa que você confie, se não tem, procura um profissional da saúde. Mas hoje tem diversos meios que a gente pode estar encontrando ajuda. E para facilitar, caso seja a sua situação, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui alguns meios que você pode entrar em contato para pedir ajuda e permitam-me deixar não mais as minhas palavras, mas as palavras de Jesus para todos nós que passamos por momentos difíceis. Jesus fala assim para a gente: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa é a mensagem que Jesus tem para a gente, que passamos por momentos difíceis e que tá tão difícil que a gente não consegue suportar. Ele fala isso pra gente. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. E se de repente eu ajudei vocês, comenta aqui para que eu saiba que esse vídeo chegou até você e lhe ajudou de alguma forma. Desde já eu agradeço. Um abraço para vocês.